Estou chegando na cidade, chegando em Pelotas. Um prazer estar com vocês, convite da professora Flávia. Quero cumprimentar a todas e todos, dizer que é um prazer participar do Boteco da Filosofia, projeto de extensão do curso da Filosofia da UFPEL, que conta com os professores e professoras da Filosofia, além de uma parceria com o curso de Turismo, ao qual eu estou vinculado atualmente. E a ideia de levar os debates de temas essenciais, importantes, emergentes, para espaços públicos, para os botecos, para os mercados, me parece mais que oportuno, me parece necessário. Por isso mesmo, é um prazer tão grande contribuir com essa ideia. E aproveito, portanto, para agradecer a Flávia e a equipe toda do projeto. Muito bacana. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a importância de pensar diferentes cosmogonias, diferentes cosmovisões, centrado bastante nas experiências afro-indígenas, das populações africanas, das populações de tradição ou de descendência diretamente africana, já que descendentes africanos somos todos e todas, né, biologicamente falando, e das populações indígenas que levam milênios aí costurando a arte de existir e resistir nos territórios. Particularmente, eu tenho pensado isso a partir do turismo, tentando alinhavar como as pesquisas, os projetos, as teorias de turismo, elas podem contribuir com as possibilidades de construir territorialidades que reafirmem essas cosmogonias, essas cosmovisões. Atualmente, eu venho de uma experiência de um diálogo com os Calunga, que é o maior quilombo do Brasil e também o maior quilombo do mundo, né? Um quilombo com mais de 260 mil hectares, é maior que muito município brasileiro, para vocês terem ideia da dimensão desse quilombo, e que poucas pessoas conhecem. E esse desconhecimento ele não é acidental, ele é fruto de um projeto, né? Já que também simboliza a construção dessa resistência, a construção de um projeto, de uma história, de um curso de vida que pouco se liga a esse projeto em curso, que é hegemônico, mas que a gente pode dizer que de uns tempos para cá, talvez especificamente do começo do ano para cá, ganha mais musculatura, né? Então eu tenho dialogado com eles sobre como essas culturas que eles construíram nos últimos 300 anos se relaciona ou pode se relacionar com o processo de teorização, com o processo de desenvolvimento turístico brasileiro, muito ligado à ideia de turismo de base comunitária, de turismo social. E aí, na sequência do doutorado, eu fui para o pós-doutorado conversar com as populações indígenas Carajá, também no estado de Goiás, também buscando essa vinculação de como a vivência deles, que passa, por exemplo, por entender que a origem deles, milenar, tem uma relação com o fundo do rio, né, que, portanto, não tem nada a ver com essa racionalidade ocidental que pauta a ciência moderna, né, e como a ciência moderna pode se vincular e mesmo deve se vincular a essas experiências de mundo. E, em grande medida, um pouco do que vai ser colocado aqui hoje é isso, é a possibilidade do respeito a diferentes cosmovisões, cosmogonias, leituras de mundo, a partir do que a gente entende como fazer ciência, como construir a experiência da educação formal no âmbito universitário. Isso me parece particularmente interessante porque ao longo da experiência da história brasileira, não só brasileira, né, a gente poderia generalizar e dizer ocidental, né, mas quero chamar a atenção para a experiência da história brasileira, a gente nunca passou efetivamente a limpo o que foi o processo de silenciamento de determinadas leituras de mundo, o
que foi e segue sendo o genocídio das populações indígenas, e portanto se trata de um etnocídio, o genocídio das populações negras, seja em seus territórios ancestrais, os quilombos, seja nas periferias dos grandes centros urbanos, né? O que isso implica no não acesso dessas populações ao reconhecimento de um estatuto de dignidade que possibilite que eles imprimam o cotidiano da sociedade, seja por meio do respeito a processos de educação formal que remetam às suas línguas tradicionais, indígenas, africanas, certo? E os desdobramentos disso, né? E as fusões sociohistóricas que foram acontecendo mediante isso. A gente tem, por exemplo, pedagogias próprias para os quilombolas no Brasil e que tampouco são respeitadas. E esse estatuto de dignidade, ele não é atribuído justamente porque a gente nunca passou seriamente a limpo esse processo de silenciamento. A gente nunca passou a limpo o pacto social, a naturalização, a legitimação social que o silenciamento atribui a esse processo de exclusão. E portanto a gente ouve, talvez mais ou menos estarrecido, falar sobre os índices de suicídio das populações indígenas, que é 25% maior do que o conjunto da sociedade brasileira, ou índice de adoecimento mental da população negra, que é 19% maior do que o conjunto da sociedade brasileira, mas a gente tampouco faz qualquer movimento sério, coletivo, organizado, para dar um basta a isso. Muito pelo contrário, como sociedade a gente elege, por exemplo, um governo que aprofunda um projeto de sociedade que tem como intuito o silenciamento, a naturalização desse silenciamento, o pacto com esse silenciamento. E aí, de novo, fico pensando que é preciso que a gente saia desses índices que são, claro, muito alarmantes, né? Dessas constatações de que a população negra está sofrendo e morrendo, a população indígena está sofrendo e morrendo, não tendo o seu direito de dignidade assegurado pelo Estado brasileiro, e saia para um movimento de inserção dessas vozes, não só da inserção direta, por exemplo, dizer, devia ter um indígena aqui, devia ter um quilombola aqui, devia também ter representações diretas, mas a gente devia colocar isso no debate cotidiano. E esse é o exercício que eu tenho buscado fazer do ponto de vista acadêmico. Ou seja, costurar um processo de teorização do turismo que passa por entender a turistificação da existência, que é uma coisa pouco discutida, mas que é cotidianamente vivida. É dizer mais ou menos o seguinte: isso aqui, que é um importante momento social, de debate, de construção coletiva, está dentro da economia do turismo, é uma atividade turística. E a gente vai conversar mais particularmente sobre isso em dois outros botecos, um no dia 21 de novembro e um no dia 5 de dezembro, né, sobre essa interface mais direta com o turismo. Mas quero dizer que é preciso a gente avançar nessa pauta de teorizar, de pensar a ciência a partir do reconhecimento de outras narrativas, de outras vozes e de outras racionalidades. A ciência ocidental moderna, ela apresenta respostas que precisam ser seriamente ouvidas, né? A despeito do que tem sido feito no INPE, do desserviço que tem sido feito no silenciamento dos dados científicos, no que dá conta da realidade brasileira, a gente precisa ouvir essas vozes científicas, mas a gente precisa reconhecer que elas também têm um limite. E a gente precisa reconhecer também que elas estão inseridas e comprometidas do ponto de vista de um programa, de um projeto social, com o silenciamento de outras leituras de mundo. Não é? Por que as parteiras, por que as artesãs e os artesãos
têm sido historicamente excluídos do seu processo do saber fazer tradicional, e dando lugar, por exemplo, a um projeto sanitarista que encontra resposta e respaldo nessa ciência, mas que depois esse saber fazer artesanal é reapresentado para a sociedade, agora não mais com valor de uso, mas com valor de troca, inclusive em lojas de souvenirs, inclusive em lojas de produtos naturais ligadas a grandes empresas e em grandes indústrias, né? Então me parece que esse é um cenário, esse é o contexto que nos motiva, nos move a pensar essas diferentes cosmogonias e cosmovisões. E aí quero, com essas breves notas, deixar o caminho aberto, a porteira aberta, para que os nossos convidados da noite, nossa convidada e nosso convidado, deitem e rolem na pauta com vocês. Boa noite a todos, a todas. Prazer ver esse Bar do Zé tão mobilizado para fazer essas discussões. Mais uma edição do Boteco da Filosofia, não sei que número já estamos, mas certamente é um grande projeto exitoso aqui da universidade, da comunidade, né, nessa ideia de interface de debates mais densos nesse ambiente menos pesado, que é o boteco. Hoje estamos aqui em pleno gogó, né, sem uso de microfone, mas espero que dê para ouvir, especialmente quem está mais ao fundo aí. Obrigado pela presença de todo mundo, desde já iniciando, né, tem alguns rostos antigos que eu conheço, outros nem tanto, mais novos, mas um prazer em poder fazer esse diálogo com o público do Boteco da Filosofia e com os companheiros e companheiras aqui da mesa. Meu nome é Alexander Aguilar Antunes, eu cresci aqui em Pelotas, mas muitos anos estou fora, 15 anos fora da cidade, entre uma longa trajetória aí de lugares e formações. Eu sou doutor em ciência política, mas venho de uma formação mais misturada em linguística, literatura e comunicação social, e relações internacionais, um processo de pós-graduação nessa interface aí. E eu trabalho, discuto em termos acadêmicos, digamos assim, né? Não querendo limitar a noção de acadêmico, especialmente com territórios da América Central. Eu venho de uma família centro-americana, de El Salvador, e tenho uma longa discussão sobre essa região em termos diaspóricos, que também é uma reivindicação conceitual dos debates africanistas. Mas a América Central, em particular, como um território muito invisibilizado na discussão, inclusive latino-americana, especialmente no Brasil, carrega uma certa exotização e mistério, que é tema para um outro boteco, talvez específico, uma oportunidade, mas que eu destaco porque é nessa geografia, nesse processo de sociedades e de territórios istmicos, né, esse conceito da geografia que é muito utilizado na referência à América Central enquanto um território de uma suposta unidade territorial, regional, que eu levanto, né, nesses debates que a gente se envolve, algumas discussões sobre organização, política e identidades. E é nesse eixo um pouco que eu queria puxar contribuir a essa discussão da nossa mesa aqui, nessa temática de reflexão sobre cosmovisões e lutas políticas, né, como é o nosso título, pensando que contribuições as críticas e as propostas afro-indígenas, e aí pensando nesse eixo mesmo étnico-social, nós podemos conversar para pensar o que significa uma crise civilizacional, que é das reflexões, das posições que nós identificamos ou nos identificamos no processo político contemporâneo. Então, assim, eu vou só ler uma pequena frase do Fanon, do Frantz Fanon,
né, que é imagino que muitos de nós conhecemos, esse filósofo, psiquiatra da Martinica, francês, associado às guerras coloniais na Argélia, em especial, que dá um pouco um terreno assim das linhas que eu gostaria de ter puxado. Deixa eu ver o tempo aqui, senão ficar tempo. Então, Fanon, Os Condenados da Terra, os livros, né, dele, tem uma frase que me chamou a atenção, que diz: o lumpe-proletariado convoca todas as suas forças para pôr em perigo a segurança da cidade. E é o signo da irrevogável decadência, da gangrena sempre presente no coração da dominação colonial. Assim, os malandros, os arruaceiros, os desempregados atiram-se à luta como se fossem determinados trabalhadores. Esses preguiçosos sem classe, através de uma ação militante e decisiva, descobrirão o caminho que conduz à constituição de uma nação. Todos aqueles que giram em círculo entre o suicídio e a loucura avançarão e marcharão orgulhosamente na grande procissão da nação que agora despertou. Então essa frase do Fanon, eu acho que ela é bem importante por reivindicar um conceito que eu acho que é fundamental para dar terreno a essas discussões, também bastante conhecido de nós, em diferentes medidas, que é o de subalternidade, né? A noção de subalternidade, eu acho que sustenta a noção de outros conceitos que nos servem para ir didaticamente pensando essa reflexão, e eu estou tentando aqui ser sistemático, por isso o roteiro aqui, mas posso me perder, que é o da ecologia política e o da virada descolonial. Então, na minha compreensão, se a gente pegar, pensando nessa frase de Fanon, que eu acho bastante potente, assim como muito da sua obra, eu acho que o conceito de subalternidade, e como eu disse, pode ser visto de diferentes ângulos, ele dá essa possibilidade de pensar a ecologia política como estudo das relações de poder que conduz ao problema da apropriação de recursos naturais. Então, os recursos naturais aqui, já nesse primeiro ponto, ele não é um acessório ao debate político, né? Ele está no eixo central do que a gente chama de crise civilizacional, e a virada descolonial, né? Enquanto esse reconhecimento da colonialidade, do ser, do poder, do saber, como uma ampla crítica descolonial que vem sendo construída há uns 20, 30 anos, tem cobrado força cada vez mais, não apenas nessa análise da necessidade da representatividade ou do acesso ao sistema, senão do civilizacional, estritamente falando. Então, eu acho que essa combinação entre a ecologia política e a virada descolonial, a síntese dessas noções é o que nos leva à ideia de cosmopolítica, que é um conceito que eu entendo que é central nessa nossa discussão entre cosmovisões e lutas políticas, e que tem uma elaboração própria, né? Uma densidade, uma trajetória própria, que eu acho que também uma forma de mencionar brevemente uma outra frase que foi utilizada num material do encontro REACT em Campinas, na Unicamp, há 2 anos atrás, que chamava a discussão sobre esse tema e que mencionava coevoluções, codependência, correspondência, enredamentos, emaranhamentos, cruzamentos simbióticos, fazimentos recíprocos, pensar e agir por fragilidade e hesitação, afirmar, aprender por incertezas, morar no perigo, realinhar alianças, mas outros, plantas e animais, terras e atmosfera, técnicas e objetos. A ciência vencerá, diz o brasão, mas quem mesmo será o vencido? Por outras pertinências, outras participações, outros pertencimentos, outros possíveis, outros nós. Eu acho que essa frase desse encontro ela é importante porque
coloca essa discussão da cosmopolítica pensando justamente essa possibilidade de considerar essa reflexão que o Tiago estava puxando no início, da importância da cosmovisão, para pensar outros ordenamentos sociopolíticos, pensar outro horizonte normativo de constituição social que tem historicamente, em função da dominação colonial, sido silenciados e subalternizados. Então há, no meu entendimento, uma possibilidade de uma trajetória conceitual que nos leva a caracterizar a crise política que nós vivemos hoje, não apenas no sentido político estrito das disputas entre regimes, sistemas e partidos de governo, mas no sentido civilizacional. Porque qual é essa civilização, essa crise civilizacional, portanto sistêmica, como está caracterizada? Por que pensa a necessidade de provocar discussão cosmogênica para caracterizar essa crise? Então, quando a gente fala do modelo civilizacional baseado no patriarcado, baseado no colonialismo, baseado no racismo e baseado no classismo, nós temos aí todos os elementos desse colapso civilizacional contemporâneo que nós estamos vivendo, que não pode ser solucionado simplesmente por apontar novos regimes governamentais que vão mitigar esse processo civilizacional degenerado. Nós estamos justamente num período histórico que nos permite pensar a ideia de radicalização da proposta política a partir da ideia de caracterizar o social hoje como um exemplo da degeneração civilizacional que nós estamos vivendo, porque é marcado por essas características que têm nos levado não só à insegurança comum e cotidiana que é tão manifesta e apontada, mas também pelo colapso ambiental que tem levado essa reflexão cada vez mais presente, mais forte na nossa gramática política, de que a Terra tem um limite geofísico que não pode ser explorado infinitamente, apesar de que os discursos políticos de todas as matizes, de todas as cores partidárias, insistem na mesma fórmula de crescimento econômico infinito. Então a crise civilizacional, a crise política se torna civilizacional quando a gente coloca essa ecologia política no centro da crítica e considera a necessidade de pensar um outro horizonte normativo de organização social que não está dado por nenhum partido e nem por um outro grande discurso universalista político no Brasil ou fora dele. Então as saídas que são apontadas por todas essas matizes, e aí, de novo, tanto da direita ou da esquerda, no frigir dos ovos, nesses grandes parâmetros, são os mesmos. É o crescimento econômico sem soluções tecnológicas, o chamado technological fix, o mercado, sempre o mercado, nos matizes mais liberais ou neoliberais da política, e a ciência ocidental racional, como o Tiago também mencionava, essa instrumentalização da racionalidade. Então, tanto os estados, nas suas respostas hegemônicas, como os organismos multilaterais, como as corporações e centros científicos, têm uma ausência marcada, predominante, dessa disposição a questionar os pressupostos civilizatórios onde as suas propostas se articulam, onde os seus horizontes de novo, sociedade se estruturam, que na verdade não são novos. É um recalchutamento de discussões que já estão dadas como esgotadas por quem coloca essas discussões como eixo, que é um diagnóstico bastante legítimo, bastante válido na minha compreensão. Então, as esquerdas em particular, e muitas vezes essa crítica às esquerdas parece que é recebida como se fosse alguém que estivesse querendo fugir da solução imediata, como se estivesse querendo fugir da famosa realpolitik, do cotidiano marxista, do socialismo real, do socialismo realmente existente, do socialismo do século XXI, escolham o nome que quiserem.
não conseguem fazer esse diagnóstico, essa crise sistêmica civilizacional, colocam nas suas experiências, notoriamente das chamadas experiências progressistas, né? Esse termo progressismo que veio, parece que com muita gente sem se dar conta, substituindo a ideia mesmo de socialismo, né? Ele fica marcado no mesmo jogo da geopolítica tradicional. Teve nesse período aqui na América do Sul algumas possibilidades de aprofundar essa crítica civilizacional, não fez porque se manteve pensando no marco estatal, na mesma lógica de sempre, a lógica nacional desenvolvimentista. É apresentado como horizonte máximo da organização social, do bem viver, do bem-estar, né? E aí todas as discussões de teoria política que nós conhecemos, o estado de bem-estar, o welfare, o capitalismo sustentável, o capitalismo verde, enfim, todas as situações que acabam sendo compradas muitas vezes por a nossa própria rebeldia militante ou ativista, como se fosse esse o horizonte que devêssemos atingir. O progressismo mesmo teve algumas rupturas importantes, né, nesse processo, até do ponto de vista constitucional, se pensar no que foi o progressismo boliviano ou mas não, quando chega a hora de fazer esse diagnóstico e essa crítica e autocrítica, aponta erros ou desvios, mas não, né, coloca a culpa desses fracassos estruturais no exterior, né, no imperialismo, que sempre vem como fantasma ameaçador, mas nunca faz essa crítica de como seus modelos de governo aceitaram essa inserção colonial subordinada na divisão internacional do trabalho, né? Os próprios marcos dos governos progressistas brasileiros falavam abertamente, no final dos anos 90, antes das eleições petistas, de que o Brasil necessitava de uma inserção globalizada soberana. Esse é o discurso oficial, né? E aí essa inserção globalizada soberana se transformou nisso que conhecemos, essa inserção colonial subordinada. Então, então diante de tudo isso aí, grosso modo colocado, quais são as alternativas, né, que se tanto fala, esses outros horizontes de futuro, que desde essas múltiplas experiências comunitárias, tradicionais, dessas cosmovisões subalternizadas, que agora tem uma brecha de presença vocal e ativa, que a gente pode considerar para construir uma ordem diferente a essa ocidental liberal, porque isso eu reconheço uma consideração ao progressismo, essa abertura para que essas novas vozes pudessem emergir, né, como sujeitos políticos. Pensando no mundo indígena, que é com que eu dialogo, transito um pouco mais, especialmente na América Central. Claro, a organização indígena global, ela começou nos anos 70, não é de ontem, não é no início do progressismo, mas o progressismo deu uma brecha para que sujeitos políticos pudessem se constituir com mais força nesse período dos anos 2000, pelo menos no caso dos povos indígenas. Então aqui, novamente, só recupera a ideia de cosmopolítica como essa possibilidade de colocar a discussão nesses termos também a partir de uma nova articulação da nossa gramática política, que considera, por exemplo, territórios e não o Estado ou a cidade, né? Considera a necessidade das lutas anti-extrativistas e não políticas de mitigação de impacto ambiental. Considera a necessidade de discutir o sul geográfico e o sul epistêmico. Considera o pluriversalismo e não o universalismo, né? Considera o bem viver e não o desenvolvimento, né? E essa é uma discussão também, eu acho que ainda muito necessária de se fazer, o bem viver como um paradigma de organização social que não é uma outra forma de desenvolvimento, é outro
paradigma, efetivamente, porque é baseado nessas cosmovisões próprias que não são as ocidentais liberais, né? E isso fica de fora dos diagnósticos, das análises do que são as propostas emancipatórias das esquerdas ou direitas, e a própria noção de sociedade, né, como algo que é muito diferente da cidadania do Estado-nação, né? É a ideia de associação, inclusive não apenas entre humanos, mas de humanos e não humanos, que é um dos paradigmas da discussão de cosmovisão e, portanto, de cosmopolítica. O que está no cerne da nossa discussão hoje política, me parece, não é saber apenas até que ponto a gente está preparado para assimilar as diferenças identitárias, mas pensar essa própria relação do que significa a sociedade, ou a ideia de cosmos mesmo, né? Isso inclui essa discussão entre espécies humanas e não humanas que habitam esse cosmos, né? Então, quando a gente fala os paradigmas cosmogênicos indígenas, como quando falam da Pachamama, quando falam da Mãe Terra, quando falam das conexões entre a natureza e o homem, eles estão, na verdade, questionando esse binarismo da cosmovisão ocidental liberal, de que a natureza e sociedade são coisas diferentes. E se o questionamento a esse paradigma, esse binarismo não é novo, eu fiz agora? Tá. Ele não, se esse questionamento ao esse binarismo não é novo, ele é original no sentido de ser a base para esse questionamento da nossa organização social, né? É um pouco a discussão do perspectivismo ameríndio do Eduardo Viveiro de Castro, né? Esse talvez principal antropólogo brasileiro, que coloca como uma ideia central justamente na nossa ideia de cosmovisão essa não diferença entre natureza e sociedade. Vou tentar, bom, e aqui só um comentário que enquanto só para dar um ponto na cosmologia específica, enquanto a nossa cosmologia multiculturalista, né, porque o multiculturalismo também foi vendido como algo positivo, necessário, ela é moderna, ela é ocidental e aposta nessa implicação mútua entre a unidade da natureza e a multiplicidade das culturas. As cosmovisões ameríndias apostam ou supõem uma unidade do espírito e uma diversidade dos corpos, né? Então isso é uma discussão cosmogênica importante para fundamentar esse ponto. Um exemplo, só para citar algumas considerações, digamos, práticas da coisa, por exemplo, as discussões do Davi Kopenawa, né, nesse livro muito recente, que saiu pela Companhia das Letras aqui, A Queda do Céu, né, esse líder Yanomami, da Amazônia brasileira, e nesse trabalho tem um relato impressionante, junto com Bruce Albert, que é um antropólogo marroquino, sobre a crítica ao povo da mercadoria, como eles chamam os povos não indígenas que interviram nos territórios Yanomamis, e as suas visões e relatos etnológicos, né? Bom, não quero me estender muito aqui, eu vou só, para concluir, que já estou atravessando meus tempos, eu queria citar um outro exemplo centro-americano, eu acho importante dessa discussão, que é a Gladys Sul, que é uma acadêmica de Abelhala, né, do território de Totonicapán, no norte da Guatemala, né, que trabalha com justamente uma das poucas acadêmicas dos povos maia quiché, que trabalha com a análise dos sistemas de governo comunitários indígenas em oposição ao sistema de governo liberal ocidental. Então, é uma reflexão que põe em contraste o comunitarismo em termos de institucionalidade mesmo, né, de povos e territórios indígenas, em relação aos governos estatais que nós assumimos como esse ente político-administrativo que é o teto da nossa organização social. Então, a crítica da Gladys tem um trabalho muito consistente, muito importante, demonstrar que o entramado comunitário
ele é mais importante, ele é mais frutífero para pensarmos essas críticas civilizacionais e as nossas novas possibilidades de ordem sociopolítica do que a cosmovisão liberal instrumental baseada no indivíduo, né? Baseada nesse iluminismo eurocêntrico. Acho que esse roteiro que o Alexander faz deixa bastante nítido a pertinência do debate e como ele está colorido por questões de alta relevância, tanto do âmbito teórico quanto do âmbito empírico, prático, de ação, né? E aí, quando ele fala dessa gramática, para a gente pensar a questão das diferentes cosmovisões, me parece que guarda uma relação bastante direta quando o Freud dizia pra gente, né, no livro da Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele falava, bom, primeiro vamos ceder nas palavras e depois nas coisas, né? E aí, vejam, pensar o bem comum, que hoje é uma tradução de uma racionalidade que em grande medida vem contraposta a essa racionalidade que a gente está problematizando aqui, exige um desafio que o Alexander põe para a gente, que é pensar quais são os contornos e as tonalidades políticos, organizacionais dessa situação. Então vejam, se a gente olhar para o Florestan Fernandes, se a gente olhar para o Fanon, se a gente olhar para o Samora Machel, para Amilcar Cabral, enfim, para grandes expoentes do pensamento negro, a gente vai ver ali, né, talvez a gente tenha uma importante referência de que não é possível falar, na minha leitura, de marxismo no singular. E muito menos desligar isso, e quero fazer isso para colocar a questão, para a Catiúcia, né, ter a oportunidade de alinhavar e depois devolver para vocês para o debate e para o Alexander. Mas me parece que não é possível fazer isso distanciado da construção sócio-histórica de um programa de ação. Veja, porque à medida que as diferentes narrativas elas ganham tônus, elas não se revertem efetivamente em produção de seguridade territorial. Porque experiências como a dos territórios autônomos de Chiapas só são possíveis naquela dimensão. Porque a luta pela terra no Brasil, ela muda o sujeito da sua perversidade e deixa de ter os camponeses, os sem terra, e a gente pega, por exemplo, os últimos dados compilados pela CPT e vê que o principal sujeito, segmento social, que é expropriado nesse projeto de sociedade para o campo brasileiro, são as populações tradicionais. Como é que historicamente tem se firmado efetivamente a garantia, seja de ações empíricas, práticas, seja no campo da construção de racionalidades e narrativas alternativas distanciadas de programas de lutas? E aí me parece que esses programas de luta, historicamente falando, eles não guardam distância com a organização política, né? Muito pelo contrário, guardam extrema intimidade, inclusive na caneta dos seus principais pensadores. Se a gente pegar o Luciano, por exemplo, lá na região amazônica, o intelectual indígena, né, a gente vai ver isso, mas também se a gente pegar os pensadores de um marxismo mais sensível a essas questões que o Alexander coloca, né, a gente vai ver que o Benjamin já reconhecia a gênese de um comunismo efetivo aqui na prática das populações indígenas há séculos atrás, né? Então, só colocar para a gente esse desafio de pensar isso à luz do envolvimento de uma cosmopolítica, né? De como a gente traduz isso para uma gramática que ela é discursiva, mas ela é prática também, ela constrói praxis de mundo, né? E que agora vai ser um pouco mais colorida
pela fala da Caju. Obrigado ao tempo aqui para... Pode colocar falando, Aqui também, Ah, tá. Bem, gente, boa noite. Bem, primeiramente eu fico muito feliz com a possibilidade de discutir filosofia no bar. Eu lembro do meu período de graduação, né, que após as aulas era no bar e nós iríamos respirar um pouco tudo que era apresentado dentro da universidade. E aí a possibilidade de trazer um diálogo que é tão importante do bar, e aí não necessariamente o bar, mas tirar um pouco do lugar da academia e trazer a filosofia para a rua, trazer essa filosofia concreta, pensar a filosofia também para fora dos muros da universidade, que é extremamente importante, principalmente quando a gente está tratando de questões primordiais para pensar filosofia afro-indígenas, né? Filosofia que muitas das vezes nem sequer são reconhecidas pela academia, e como a gente vai ficar também só dentro da academia trabalhando essas perspectivas filosóficas. Me apresentar, meu nome é Letícia Ribeiro, eu sou filósofa de formação, sou daqui de Pelotas e com a minha família migrou, nós somos aqui oriundos do Quilombo do Massapê, no interior daqui, depois viemos aqui para a capital. Uma parte da minha família já tinha migrado para o Rio Grande, para Porto Alegre, que tem um quilombo urbano que é o Quilombo Lemos. No ano passado nós passamos por uma violenta tentativa de reintegração de posse e no final da década, no início da década de 90, toda a minha família migra de vez para Porto Alegre, e quando eu fui a Porto Alegre, e desde então as minhas vindas a Pelotas eram muito esporádicas. Então eu estou voltando a Pelotas hoje, depois de 23 anos, né? Então tem sido uma experiência bem incrível também, né? Voltar em Pelotas para falar de filosofia. Uma filosofia africana, que foi o que nós fizemos nessa tarde, e uma filosofia que justamente parte das minhas experiências, né? E de toda essa herança cultural quilombola que eu trago daqui, passa por Porto Alegre, e na atualidade eu também não moro mais no sul, né? Eu moro no Rio de Janeiro, eu fui para a FRJ para cursar graduação e acabei ficando, fiz graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, me graduei em filosofia, depois fiz mestrado no Cefet em filosofia e ensino, e na atualidade eu componho o programa de pós-graduação de filosofia da FRJ, PPGF, e aí mestrado, graduação, mestrado, doutorado é um percurso com a filosofia africana, né? E vindo nessa briga mesmo, vindo nessa disputa de espaço mesmo, de trazer outras narrativas, outras perspectivas filosóficas para problematizar o próprio lugar da filosofia e problematizar outras questões, né? De pensar o ser, pensar o sujeito, pensar uma filosofia política que não seja uma filosofia extremamente fixada nas realidades do Ocidente, né? Desse Ocidente, ou da branquitude, ou enfim, que não seja sempre dentro do que no IFIX nós trazemos muito, que é uma ideia de uma filosofia da tradição. E aí tentar pensar o que é essa filosofia da tradição, o que se entende por tradição, quais são os paradigmas e de onde nós partimos para pensar essa tradição. Então fico muito feliz, agradeço a Flávia, a Ju, o Igor, tivemos uma tarde muito incrível, e agradeço agora aos dois irmãos aqui, né, que a gente está discutindo esse olhar da filosofia e como que uma possibilidade, uma hipótese, eu gosto muito de trabalhar com a ideia de uma hipótese, né, de trazer uma hipótese de uma perspectiva filosófica que seja um outro olhar para a filosofia. E, enfim, e aí o Alexander trouxe algo que é extremamente importante, que se eu fizer esse percurso para trazer isso tudo novamente, fica até um pouco redundante, justamente porque quando vai se falar de uma filosofia ameríndia, e aí tem essa correlação direta mesmo com a filosofia africana, porque parte de princípios e similaridades e de diálogos que são muito iguais, pode ser, né? Quando eu li A Queda do Céu, Davi Copenau, eu vi que tinha muito, por exemplo, da espiritualidade de matriz africana, né?
Eu sou nascida e criada aqui em Porto Alegre, no Batuque, e depois quando fui para o Rio de Janeiro, me iniciei no candomblé, né? Sou iniciada, sou raspada para o orixá. Lá nós chamamos no candomblé de Iaô, sou Iaô de Ogum há bastante tempo, né? Então o meu corpo também ele é um corpo que fala desse lugar que dialoga com a ancestralidade, que dialoga com as espiritualidades da matriz africana, e é desse lugar que eu falo, é desse princípio filosófico que eu também procuro pensar. E aí, essa experiência eu trouxe para as minhas práticas da filosofia. Atualmente eu coordeno um laboratório na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o Laboratório Gerumar, um laboratório de Africologia e Estudos Ameríndios, que é justamente um laboratório que se propõe a pensar filosofias, né, perspectivas, olhares, né, de filosofia. E aí eu também queria abrir com uma frase de uma pensadora, seguindo esse fluxo, né? Fanon é incrível, Fanon ele é fundamental para que se possa pensar. Foi através do Fanon que eu entendi que eu precisaria de uma problematização da forma como eu me coloco no mundo, das linguagens que eu trazia e como essas linguagens faziam parte de como eu enxergava e pensava uma filosofia de vida, uma filosofia política, enfim. E foi a partir dessa ideia de desconstrução que o Fanon nos propõe que eu comecei a fazer um outro percurso com a filosofia, que eu comecei a levar a filosofia para um outro lugar, né? E principalmente algo que é muito importante que o Fanon traz na Peles Negras e Máscaras Brancas é justamente o resgate da linguagem, né? De entender de qual linguagem nós estamos falando de filosofia. Renato Nogueira traz algo que é muito importante, que a gente traz uma filosofia que tem um sotaque, né? A gente traz um sotaque de uma filosofia, a gente traz um sotaque muitas vezes que é distante de nós, que é distante da nossa linguagem. Então foi a partir dessa perspectiva que eu fui buscar a filosofia, justamente ancorado numa frase da Marimba Ani que diz que a nossa cultura é o nosso sistema imunológico. E é a partir dessa realidade, desse sistema, dessa perspectiva cultural, é que se pensa uma outra proposta de filosofia. E aí também tentar pensar, através de um outro princípio cultural, de um outro eixo civilizatório, de um outro pressuposto civilizatório, uma possibilidade de uma filosofia política que seja construída pelas narrativas africanas. E, eu esqueci de dizer que eu estudo filosofia quemética no doutorado. Eu estudo um papiro de 2.770 anos antes da Era Comum, um papiro de Amenemop, um papiro de um escriba que era filósofo da Peranque, que eram as casas da vida, e nesse papiro ele apresenta 30 não são códigos, mas 30 possibilidades éticas de construção social e a partir disso se refletir enquanto sujeito dentro dessa realidade organizacional que passava pela Peranque, que a Peranque eram as casas da vida, casa de reflexões da vida, onde se exercia o requete, né, que era a palavra bendita, a palavra bem lapidada, a responsabilidade com a palavra, a responsabilidade com a reflexão, né, refletir a partir de si, como essa reflexão de si incide no outro, assim. E isso é muito presente, muito vivo nas culturas africanas, isso é muito presente nas filosofias produzidas no continente africano e nós, né, que renascemos aqui por conta dessa travessia do Atlântico, nós que somos a própria Atlântida, como diz Beatriz Nascimento, e aí caímos na ideia do quilombo, né, e o quilombo como esse espaço de reorganização civilizatória. E automaticamente, quando nós estamos partindo dessa perspectiva filosófica, nós caímos muito em algo que o Thiago trouxe, que é muito importante para nós, que é a questão da própria problematização da racionalidade, né? Que não é possível uma filosofia que seja uma filosofia que pense esse outro lugar, que pense esse outro paradigma, que esteja fixado na racionalidade, né? Nessa proposta racional. E a partir dessa possibilidade de reconstrução, que não seja uma filosofia estritamente racional, a gente faz uma problematização até do próprio nome da mesa, né? Que é a ideia de uma cosmovisão. Eu durante muito tempo usei a ideia de uma cosmovisão. Sempre acreditei sim que enquanto uma mulher, né,
preta, renascida em diáspora, vivenciadora das espiritualidades de matriz africana, desde que me conheço por gente. Minha mãe deu Bori grávida, então eu nunca conheci outra espiritualidade na vida. Partia de uma cosmovisão de mundo. Mas essa ideia de cosmovisão de mundo, ela é extremamente importante, né? Porque fala do lugar que nós estamos falando, fala do lugar que nós estamos partindo, que ela traz a perspectiva de uma cosmosensação, de uma cosmopossibilidade, de uma cosmopercepção. Inclusive no livro Mulheres e Deusas, o filósofo Renato Nogueira, quando ele pega os mitos, né, os mitos femininos, para tentar pensar os mitos femininos, como esses mitos femininos incidiram nas políticas de organização e nas filosofias das organizações sociais, e aí ele fala, né, dos mitos gregos e como esses mitos gregos originaram a ideia de uma possibilidade de um sistema patriarcal, enfim, todos os outros. Ele traz a ideia da filosofia Yorubá, ele traz as Yorubás, ele traz as Iabás, ele traz essas senhoras para pensar, e ele traz Iemanjá como essa questão do pensamento. Só que daí ele propõe, a partir da Oyeronke, que a gente parta dessa perspectiva de cosmopercepção e cosmosensibilidade. E essa perspectiva de uma cosmopercepção, de uma cosmosensibilidade, começa a problematizar também a ideia de uma cosmovisão. Porque a minha visão, ela também está condicionada ao que a racionalidade entende como perspectiva de mundo. Então, mesmo que a gente faça um olhar crítico, né, um olhar diferente das propostas filosóficas que estão sendo apresentadas, nós ainda partimos de uma perspectiva de uma visão, que é uma visão que está muitas das vezes ligada a essa racionalidade tão fixada, tão engessada, e que não dialoga com outras percepções. Então ele propõe, a Oyeronke propõe, que se pense um modelo filosófico político que não seja um modelo ancorado e fixado numa cosmovisão, porque essa visão automaticamente ela está atravessada. Então, por que não pensar uma cosmopercepção, uma cosmosensação, uma possibilidade de sentir, perceber, ouvir, escutar e tocar, para a partir daí pensar um modelo de filosofia. E aí, isso só é possível quando a gente faz um caminho ou outro, que o Alexandre trouxe muito bem, que é essas possibilidades dessas filosofias pluriversais, né? Esses modelos múltiplos de filosofia. E o Van Gogh Ramose, ele nos convida a fazer um caminho ao sul. E quando nós fazemos um caminho ao sul, nós descentralizamos essa ideia hegemônica, universal, né? Porque a cosmovisão, muitas das vezes, faz esse olhar sobre a filosofia ainda dentro de uma perspectiva universal. E como a gente vai questionar essa perspectiva universal olhando? Aí ela propõe, quem sabe sentindo, quem sabe experimentando. Experimentar as realidades filosóficas outras para pensar esses outros modelos. E aí... Gente, só falta 5 minutos. Então, partindo dessa perspectiva, tentar pensar um modelo filosófico, que é um modelo filosófico já existente no território brasileiro, e aí tentar pensar essa possibilidade de uma filosofia quilombista, de tentar pensar, como diz Abdias do Nascimento, um projeto civilizatório ancorado nas realidades do quilombo. Pensar o quilombismo como uma proposta de filosofia mesmo, né? E tentar entender que essa filosofia que dialoga com o ser físico, mas que dialoga também com outros elementos e até com a própria natureza. E cai muito nessa ideia de bem viver. E isso também está muito relacionado dentro das espiritualidades de matriz africana, né? Que para nós vale muito mais uma ideia de bem viver, uma ideia de uma organização que seja uma organização comunitária, uma ideia, e aí entra em conjunto com essa proposta da Oyeronke de tentar pensar essa cosmopercepção. E justamente o Abdias diz assim, por que a gente não começa a problematizar esses modelos políticos, estruturais que estão aí, que não dão conta do sujeito como um todo, não dão conta de todos nós, a partir das realidades políticas já apresentadas por povos, né, que tiveram que se reorganizar politicamente para atender as violências que o Estado brasileiro estava apresentando. Então ele traz o quilombismo, traz as propostas do quilombo como uma possibilidade de filosofia. Dizer que a proposta do quilombo, sobretudo, passa a problematizar a própria ideia de Estado e tentar pensar o quilombo como um espaço territorial e tentar pensar essa problematização
políticas vigentes e quem sabe tentar olhar para uma proposta já existente nas reorganizações que a população negra trouxe e se constituiu ao longo dos destroçamentos que o processo escravocrata fez. E como essa população conseguiu se manter até hoje, como essa população foi responsável pela sobrevivência não só sua, mas pela sobrevivência do próprio Estado brasileiro também, né? Uma vez que as populações negras, as filosofias produzidas pelas populações negras são responsáveis pela manutenção desse Estado, né? O Abdias tem uma frase que é muito incrível, que ele diz que o Brasil é um país indígena construído pelos negros em benefício dos brancos. Então, qual é o lugar, né, dessa filosofia produzida? Essa filosofia produzida no Quilombo, um espaço reorganizacional, pensar o Quilombo como um espaço de reorganização territorial e não o Quilombo como um espaço de negro fugido. Pegar as práticas de Quilombo que se organizavam para pensar uma outra proposta educacional, uma outra proposta de natureza, uma outra proposta de lidar com a educação, uma outra proposta de lidar com a natureza, uma outra proposta de lidar com o indivíduo. Uma filosofia que não seja tão singular e tão individualista e que não olhe para o outro e entenda o outro como diferente de si e só consiga identificar o outro a partir de si, né? E isso a gente vê muito, eu sou o que tu não é, né? E como tentar pensar que eu sou o que tu é e nós somos, assim. É essa filosofia que é uma filosofia que pode ser um modelo possível para problematizar, né? A gente está passando por um desmonte de vários estados, está passando por um desmonte de uma filosofia que não está dando conta de ninguém. A gente está vendo o sucateamento, todas as violências que os modelos organizados politicamente ao longo da história não estão dando conta. A gente está à beira de um ruído, a gente está à beira de explodir. Semana passada, quando eu estava em curso, né, vindo de um congresso com os meus alunos da Filadélfia, eu caí no Chile. Aí eu fiquei 9 horas no Chile, assim, né? E aí, como boa filósofa, eu fiquei lá devaneando, olhando e pensando, é isso, assim, a gente vai ter que dar um boom, né? Que ele abre a primeira máxima dizendo: não te vaideça diante daqueles que não sabem, você também tem que trocar, ensinar e organizar o seu território. O que é isso se não é uma filosofia? Isso é uma filosofia quilombista, isso é uma potência do quilombo, uma potência que existe e é uma potência que o Brasil potencializou, porque a experiência do quilombo, ela não é uma experiência do quilombo que somente deu conta dos seres escravizados, mas ela deu conta do território brasileiro como um todo. Então, essa proposta do Abdias para o território africano é o que o Renato vai chamar, por exemplo, de uma perspectiva afroperspectiva da filosofia. Uma perspectiva da filosofia que dialoga com o quilombo, dialoga com os ameríndios e ela dialoga com as experiências que nós já construímos ao longo de uma história, de uma filosofia política do Brasil. Bem, era isso, a gente pode tratar depois. O que a gente faz com essa potência toda?